Ô, Gris, vamos falar do jogo? Me contas do jogo, o que você viu? Um Atlético com um jogador a menos, o Batalha expulso no finalzinho do primeiro tempo, um tempo inteiro correndo atrás do placar. O time com o Milito é outro mesmo. O time, pelo menos, de entrega, de organização, o homem ainda está invicto. O que você viu lá em São Paulo? Ou seja, um jogo de fases bem distintas, né? De momentos bem distintos dentro do próprio jogo. O Corinthians começou bem melhor do que o Atlético. Os primeiros 15, 20 minutos, o Corinthians teve uma superioridade. Embora o Atlético, nesses 15 minutos, tenha escapado algumas vezes nos contra-ataques, que com um pouquinho mais de capricho poderia ter aberto o placar, mesmo jogando pior, né? O Corinthians conseguiu pressionar bem a saída do Atlético, causando muito incômodo ali para o Atlético sair jogando. O Atlético dessa vez diferente de novo, né? Apesar de uma escalação quase que igual a do último jogo, o posicionamento dos jogadores bem diferentes, né? Porque o Milito, ao contrário do último jogo, onde o Saravia veio fazer o terceiro zagueiro e o Gustavo Scarpa foi fazer um ala pela direita, dessa vez ele trouxe o Batalha para fazer um terceiro zagueiro, o Saravia e o Arana nas alas e o Igor Gomes e o Zarate um pouco mais por dentro, ali como meias. O Atlético teve um pouco de dificuldade no início para conseguir sair jogando de trás, para conseguir levar a bola para o ataque. Dos 20, 25 minutos em diante, o Atlético melhorou e passou até a jogar melhor do que o Corinthians. O problema é que aí teve muito pouco jogo, né? Muito pouco jogo. A gente vai falar muito da arbitragem, que foi de fato ruim, porque estava muito inseguro o árbitro. Foi eleito, inclusive, o melhor árbitro do Campeonato Carioca. Mas estava muito inseguro no jogo e muito cartão. Foram 13 cartões amarelos, se a gente contar os dois do Saravia. Expulsão pro Batalha, expulsão pro Antônio Oliveira depois. Os dois do Batalha, quer dizer. Foram 13 cartões amarelos, fora os caras do banco, né? Ele estava muito inseguro, mas os jogadores também não ajudam, né? Não ajudam. Porque todo lance era jogador caindo, atendimento, empurra, reclamação. E aí o jogo não andou os últimos 20 minutos do primeiro tempo. Mas o jogador muito percebe ruim. Que o árbitro está inseguro e aí monta em cima. Mas aí monta. É uma bola de neve, né? Exatamente. Feito cascata. O que vem primeiro, o ovo ou a galinha. É. Então, assim, aí o jogo ficou muito ruim. O jogo ficou muito ruim mesmo. Os últimos 20 minutos do primeiro tempo. Teve pouquíssimo futebol, pouquíssima bola rolando. E aí já no último lance do primeiro tempo, a expulsão do Batalha, que muda completamente o jogo, né? O Corinthians, no segundo tempo, até tentou, né? Eu falei do Mateuzinho no intervalo, que acho que tem também o cartão amarelo. Mas ele colocou o Mateuzinho quase como um ponta, né? O Mateuzinho ficou bem solto para atacar do lado direito, mas o Corinthians não teve ideias, né? O Milito foi bem, né? Ele recompôs ali seus 3 zagueiros, abriu mão de um atacante, né? Recuou um pouco o Paulinho e trouxe o Igor Rabelo para ser o zagueiro e conseguiu se defender muito bem. O Atlético protegeu muito bem a área, o Corinthians não conseguiu entrar, não conseguiu ameaçar o Everson em nenhum momento no segundo tempo, mesmo jogando a etapa final toda com um a mais. O Corinthians só fazia levar a bola na intermediária, tentar cruzar para a área. E o Atlético foi muito bem ali nesses duelos pelo alto. Acabou conseguindo sustentar bem no finalzinho. Até teve algumas saídas ali que se aproximou de fazer o gol para ganhar o jogo. Mas acho que, dadas as circunstâncias do que foi o jogo, volta para casa com um ponto importante. Enfrentou um cenário difícil, de um jogador a menos durante todo o segundo tempo, estádio lotado, o Corinthians precisando vencer e volta com um pontinho para casa que acho que precisa ser valorizado pelas circunstâncias. Gente, jogar na Neoquímica contra o Corinthians, um estádio lotado, é sempre muito difícil. Eu tenho certeza que o atleticano que pega a tabela, que tem a gente sabe que tem os matemáticos, os torcedores matemáticos, e colocam 3 pontos em casa e 1 fora, esse aí colocaram 1 ponto, já estaria de ótimo tamanho. Claro que se tivessem os 3 pontos, excepcional. Mas 1 ponto conquistado lá, muito bom. Pode falar, Rafa. Você falou você já tem a cara do Milito, né? Você falou no inicinho, e eu acho que prova disso é esse primeiro tempo. O Atlético não conseguiu produzir chances de gol, mas ele teve 60% de posse de bola. Na Neoquímica Arena, isso não vai ser comum. Não vai ser comum. O Corinthians iniciou uma pressão, como o Gris disse bem, acho que até um pouquinho menos, não chegou nem a 20 minutos, acho que 10 minutos talvez, e o Atlético teve certa dificuldade, mas não desistiu e não mudou a característica. Ele mesmo errando algumas saídas, ele continuou. E a partir dali ele começou a jogar no campo do Corinthians. Então o Atlético teve 60% de posse de bola. Poucos times terão isso lá no campo do Corinthians. E aí, o que eu acho que faltou no Atlético? Tanto no primeiro tempo, quanto no segundo. O Atlético roubou algumas bolas no meio campo ou na intermediária ofensiva bem no primeiro tempo, umas 4 ou 5 vezes, e não conseguiu
aquele passe para você deixar um companheiro em condição de fazer um gol, para abrir um espaço. A bola caiu no pé do Igor Gomes algumas vezes, do próprio Hulk, do Paulinho, do Zarate, e a jogada não se desenvolveu. O Atlético estava organizado, mas para mim foi um problema técnico esse jogo. O Atlético não conseguiu, quando a bola caía ali para abrir uma jogada pela lateral, livre, para alguém chegar em um cruzamento ou uma assistência, o Atlético não passou dali. Ele chegava bem, roubava muitas vezes uma bola ali e não conseguiu. No segundo tempo, mesma coisa. Defendeu muito bem com um 5-3-1, só que quando a bola roubava a bola, não teve o contra-ataque. O Hulk e o Paulinho não conseguiram dar essa velocidade. Mas ajudavam muito, né? Então, defenderam Fechavam, muito bem, mas o Atlético arrastou um pouco o jogo. Ele controlou o jogo de uma outra forma. E aí ele não conseguiu ter o contra-ataque e não conseguiu também reter muita bola. Defendeu muito bem, mas também não causou perigo ao Corinthians. Então, tecnicamente, faltou ficar um pouquinho mais com a bola no segundo tempo e nos dois tempos ser mais agressivo, acertar mais o passe para deixar alguém em condição de fazer o gol. O Atlético, Cabidão, emitiu um comunicado, até reclamando de forma formal a CBF contra o árbitro Yuri Elino Ferreira da Cruz, muito forte, muito bíceps. O seguinte comunicado, abre aspas. O maior campeonato do país não pode apresentar uma arbitragem como a que se viu em nosso jogo no domingo. O Atlético exige um árbitro que cumpra as diretrizes apresentadas pela comissão de arbitragem para o Brasileirão e um VAR que se pronuncie diante de jogadas evidentemente violentas. Fecha aspas, esse é o comunicado, até também direcionado. Postaram foto do joelho do Zarate, da entrada do Fagner e da não expulsão do lateral direito corintiano. Agora, o árbitro desagradou geral, porque os corintianos estavam pé da vida, os dirigentes, o treinador foi expulso ao final do jogo, todo mundo sentiu essa insegurança e partiu para cima. Então, já começa também a questão da pressão em cima da arbitragem, CJ. E precisa fazer, tá? Os clubes... teve mais que pressionar, a gente precisa ter um nível bom, né? Assim, mas CJ, mas se você não consequência. Tem, se vai ter pressão, que a arbitragem está ruim. O árbitro, ele tinha condição de apitar Atlético e Corinthians? Um jogo desse você tinha que colocar um cara mais cascudo. Porra, você tem que colocar um cara do tamanho do jogo também, né? Nada contra ele e tal, nem o conheço, inclusive. Mas a gente tá falando aqui de talvez tenha sido o principal jogo da rodada do campeonato, né? Na Atlético Corinthians, sim, né? Talvez tenha sido o jogo mais, assim, de peso de camisa, né? Talvez um Vasco e Grêmio também tenha sido importante. Mas, assim, a bem da verdade é que tinha que ter um árbitro de um quilate um pouco maior para essa partida, e o Atlético tá certo em pressionar. Tem que pressionar sim, porque se o Atlético não faz, na próxima rodada é o Flamengo que vai fazer, é o Corinthians que vai fazer, não tem que ser, a diretoria do Atlético não tem que ser fofa mesmo não, tem que ser firme e tem que pegar pesado contra a arbitragem quando eles se sentirem prejudicados. E a não expulsão do Wagner, para mim, é um negócio assim... Fagner. É um negócio assim escandaloso. Escandaloso. Eu não acho esse escândalo todo, não. Com todo respeito. Sério, a todo mano? mundo que pensa. Que isso, eu acho que ele deveria ser expulso, tá? Se eu estivesse apitando o jogo, eu teria doido? expulsado. E acho que é mais grave, pelo critério do árbitro no jogo. Porque, vamos lá, a opinião agora Ainda vai ser isso. meio polêmica, mas vou até falar de outro lance também, que pra mim são lances parecidos no protocolo. Ou deveriam, na minha opinião, ser parecidos no protocolo. Eu acho que o lance do Fagner, ele é digno de cartão vermelho. Pra mim é um cartão laranja ali, porque eu não vejo agressão. É uma entrada muito forte, mas não é uma agressão. Mas a partir do momento que ele deixa o pé, Gris. O problema já ali, é uma o problema ali é que o juiz estava dando cartão amarelo pra tudo, né? Ele deu muito cartão amarelo no jogo. E acho que a partir do momento que tudo é cartão amarelo, aquele lance ali tem que ser cartão vermelho, na visão do juiz, pelo critério dele. Eu não acho que o VAR tem que interferir, como não acho que o VAR deveria ter interferido, por exemplo, na expulsão do Barbosa aqui no Mineirão. Então acaba com o VAR. Porque assim, ali, pra mim, nos dois ali, os lances para cartão vermelho, né? Existe a possibilidade do lance para cartão vermelho pela agressão, que pra mim não foi nenhum dos dois. Nenhum dos dois lances pra mim foi agressão. E existe o lance de cartão vermelho por jogo brusco grave, que pra mim foram nos dois. Jogo brusco grave. É um jogador que exagera na força na hora de disputar uma bola. Só que nos dois lances o árbitro estava dentro de campo, ele viu e interpretou. E eu não acho que o VAR tem que reinterpretar o lance. O juiz estava de frente no lance tanto do Fagner quanto o lance do Barbosa no Mineirão.
E acho que o VAR não tem que reinterpretar. Então não precisa de árbitro de vídeo. Não, precisa. Não, claro não que precisa. Se o que tá em campo fica em campo, não precisa de Mas ninguém a olhando o que tá A acontecendo. interpretação Que é isso, do Gris? árbitro de campo, da Que isso, força Gris? do árbitro de campo. Que é isso? isso? Mas às vezes a velocidade do lance, Gris, não dá pra Mas o perceber lance, a o maldade. lance tem que ser visto em velocidade Ó, normal. eu sei que tem que ser visto em velocidade normal, mas o ângulo que o árbitro está, a observação do árbitro, por questões de milésimos de segundo, ele não vê. Não tô falando de câmera lenta, não. Posicionamento dele. Pô, eu tava encoberto por um jogador, ou o que eu vi ali foi uma disputa normal de bola. Ah, o outro ângulo aqui tá me dando e me mostrando que realmente ele foi na maldade. Mas eu não ele percebi viu uma isso. disputa normal de bola, tanto que ele deu o cartão amarelo. Esse é o ponto. É, mas Gente, não tem a foi menor esse é o condição. Aquilo não do tem a menor Fagner pra gente. condição do Fagner ter continuado em campo Por depois. centímetros. Não, e eu por repito, sorte, tá? o Eu Zaratio acho que não ele quebrou a deveria ter perna. sido expulso. Eu acho que ele deveria ter sido expulso. Só pra ficar bem claro. Eu acho que é um lance pra cartão vermelho. Eu só acho que o VAR não tem que interferir, como eu acho que não deveria ter interferido no Mineirão. Nós vamos ouvir o Milito, mas antes, Tonton, dá um recadinho aí pra turma. Rapidez, CJ, 60 minutos, mapa do carro. Lá você vende o seu carro em 60 minutos, mesmo que ele esteja financiado ou com débitos. Na mapa do carro você recebe sempre a melhor oferta e o pagamento é feito à vista, não tem enrolação, não tem lero-lero. Total comodidade e segurança, zero dor de cabeça. Por quê? Porque eles cuidam de toda a burocracia. Ligue 991798000 ou acesse agora mesmo mapadocarro.com, 991798000 ou acesse mapadocarro.com. Cronometra 60 minutos só na mapa do carro. O Milito falou, né? Ele explicou a decisão de deixar Scarpa, Alan Franco, fora ali dos 11 que começaram a partida e depois entraram. Mas eles começaram no banco e ele fala da decisão, olha só. Bueno, tiene que ver los cambios, son muchos los motivos. Son muchos los motivos. Tiene que ver con el rival, tiene que ver con la rotación, tiene que ver con todo esto. Tiene que ver con la seguidilla de partidos que ahora vienen. Bueno, hay un montón de situaciones que analizamos para iniciar con un equipo y finalizar con otro equipo. Nosotros, a mí no me gusta esa palabra de titulares y suplentes. Iniciamos con unos jugadores y finalizamos con otros jugadores. Y el próximo partido, los que hoy finalizaron tal vez inicien, y los que hoy iniciaron a lo mejor le toque finalizar el partido. Esa es la dinámica de grupo que vamos a construir, estamos construyendo y tenemos que sostener. Lo más importante, el equipo, por encima de cualquier individualidad. Y las decisiones mías siempre van a ser con mucha responsabilidad y muy a conciencia. Y muy profesional. Después de un show, a veces las decisiones mías saldrán bien y a veces las decisiones mías saldrán mal. Y yo ya lo sé eso. Pero intento cada día, cada partido, imaginarme qué va a suceder para no equivocarme. Pero sé que me voy a equivocar. Como nos equivocamos, todas las personas que hacen, se equivocan. Solamente no se equivoca el que no hace nada. Ese no se equivoca. Yo intento hacer con mi grupo de trabajo lo mejor. Y tendremos acierto y tendremos desacierto. Es la vida, es el deporte, el fútbol, no pasa nada. Pero hacemos para que sucedan cosas buenas. Siempre. La rotación. Explicou. Explicou e deu uma rodeada. Mas explicou. É bom falar agora, porque, de certa forma, o resultado foi bom pela circunstância. Foi bom. Então, assim, eu não tiraria o Scarpa. Claro que ele tem o Saravia pelo lado direito, jogou de ala por algum motivo. Obviamente que ele tem uma estratégia de jogo. Eu botei o Saravia porque eu achei que seria melhor para marcar o Hugo, ou sei lá, não sei, ele não explicou exatamente porquê, mas o Saravia foi o ala. Cara, você pega o Scarpa, não sei se... Isso, às vezes, ter treinador gringo é importante para algumas coisas, que ele não é viciado no futebol brasileiro. Por outra, nesse momento, se fosse um treinador brasileiro, eu tenho certeza absoluta, qualquer treinador brasileiro, que o Scarpa seria titular. Porque sabe o que ele fez, e sabe do crescimento dele, sabe do que ele vai entregar ainda. Então, como ele tá livre para tomar as decisões, ele não sabe exatamente de tudo, ele tirou o Scarpa. Por que eu manteria o Scarpa? O Scarpa vinha com dificuldades técnicas, não tava... Aí você pega e faz um gol no Clássico, gol do título. Faz um gol, depois Libertadores. Depois joga um jogo bem,
e faz mais um gol. Um cara que nós todos sabemos, o torcedor sabe, que é um cara que mais cedo ou mais tarde ele vai ser titular desse time. E ainda mais dando sequência. Aí você tem, na minha visão, ele não tá desgastado pra você falar, vou poupar ele agora pra ele jogar no meio de semana. Em casa contra o Criciúma, né? Isso, Criciúma. quarta-feira. Então, assim, pra mim não fez muito sentido, a não ser uma coisa tática que eu não percebi. Outra coisa, o Batalha como um zagueiro. O Batalha jogou como um zagueiro. Ele até falou que o Batalha poderia ser o volante com bola em algum momento. Outra coisa que eu, Rafael, não gosta, que é você mudar o jogador de posição a todo momento, mudar o esquema. Hoje eu vou defender com 3 zagueiros, hoje eu vou defender com a linha de 4, hoje eu vou defender com 3 zagueiros. E cada dia você jogar de um jeito, em função do adversário. Eu não sou fã disso, porque pra mim o futebol é automatizar, é mecânica. Quanto mais você repetir um processo, melhor você vai executá-lo. Como qualquer esporte, né? De alto Então, rendimento. quando você joga no esquema, defende outro. Tô falando isso antes, porque tá todo mundo muito empolgado, aí depois fala, perdeu, agora você tá falando isso. Então, eu não sou muito favorável a isso. Tá caminhando bem o processo. Mas é legal você falar nas Entendeu? vitórias, entendeu? Exato. Porque aí não fica oportunismo. Mas perfeito. Eu avisei, Mas não foram sei o empates. quê. Daqui a pouco tem um superchat, daqui a pouco tem o Tem 2 cornetarista. superchats aqui, No nossa. 993169898, manda o áudio, manda o vídeo. Eu tenho a sensação sobre essa questão do Scarpa só rapidamente, que ele enxerga o Scarpa mais por fora do que por dentro. Eu também. E pra ele ali por fora vai ser mais como ala, né? Porque não tem, o Atlético não joga com ponta ou com meia, são 2 alas. Então eu acho que cada vez mais a disputa vai ficando do Scarpa com o Sarabia ali, de certa forma. Mas ele entrou no meio, né? Não, depois ele entrou bem entrou no no- final, né? Não sei quantos Foi no minutos. finalzinho. Finalzinho? Ah, foi bem no Deve final. ter sido uns Faltando uns 35. 15, faltando uns por aí. 15 com o acréscimo, final. né?